A grande pergunta desse vídeo é, depois de um dia inteiro de trabalho, o que que você faz quando chega em casa? E não, eu não quero cagar a regra aqui de que você tem que ser produtivo o tempo inteiro depois de um dia cansativo de fato de trabalho e pensar em fazer mais alguma coisa produtiva. Mas a ideia aqui, eu quero conversar com quem quer empreender, com quem está construindo algo fora do seu trabalho, quem quer mudar de vida. E aí, não importa o que você faça durante o dia para você ganhar a vida, você vai precisar fazer algo no seu tempo extra para construir algo que vai fazer você mudar de vida, porque não tem como você largar o emprego para fazer esse negócio que vai levar tempo para ser construído. E aí, com esse pessoal que eu quero conversar, a maioria das pessoas, elas dizem que quando chegam em casa elas descansam, mas na verdade nem o descanso acaba sendo, porque acaba ficando no sofá, comendo porcaria, está se sentindo cansado, aí tá com preguiça de cozinhar porque tá cansado, aí pede um iFood aqui, pede hoje, pede amanhã, fica ali scrollando no celular, no sofá, vendo Instagram, TikTok, outras redes sociais, simplesmente não fazendo nada. O tempo tá passando e a pessoa nem descansando tá, porque tá ali ativamente consumindo a famosa dopamina, que aí você já sabe até onde você vai parar. Basicamente, no fim da noite vem a sensação de que você não fez nada e simplesmente o tempo passou, e essa é a pior sensação que a gente pode sentir, porque a nossa vida tá passando e a gente não tá fazendo nada para mudar a nossa situação atual, que a gente não tá contente. E esse vídeo aqui vai ser um papo reto com as pessoas que ficam dizendo que queriam construir algo novo, mas meu dia é sempre corrido. A parte mais importante do seu crescimento, ela começa exatamente depois do trabalho. Eu posso falar muito sobre isso porque eu já tive do outro lado, já tive trabalho CLT que fazia para sustentar, né, para ter minha própria renda, para ter o que comer basicamente, e eu trabalhei por muito tempo na minha hora extra, de madrugada ou até de manhã cedo antes de ir para o trabalho nesse meu projeto que eu tenho até hoje, que é a assessoria de marketing, que é hoje é a minha principal fonte de renda, com que eu me sustento desde 2020. Mas, basicamente, eu tive nisso, passei por muitas incertezas, muitas dúvidas, mas estou aqui onde estou hoje, agora no momento de ensinar, criar conteúdo, trazer todo o meu aprendizado de uma forma talvez mais prática e facilitar a vida de pessoas que estão tentando trilhar talvez o caminho que eu trilhei, mas de uma forma muito mais prática, porque na época que eu tentei consumir conteúdo sobre isso, não tinha muita gente, não tinha basicamente ninguém falando sobre o que fazer de uma forma tão mais simples como é hoje. A maioria das pessoas, elas pensam que a gente normalmente não consegue ser produtivo à noite depois do trabalho porque a gente está cansado, mas na verdade é mentalmente que nós estamos esgotados. Você provavelmente passou o dia inteiro trabalhando, resolvendo problemas, lidando com pressão, recebendo notificação, tomando algumas decisões e muitas vezes resolvendo problemas que nem são seus. Quando você chega em casa, sua mente basicamente ela só quer uma coisa: dopamina rápida. E é exatamente por isso que quando você chega em casa, você vai pro sofá, pega o seu celular, fica consumindo um monte de coisa e quando você vê, já são 11 horas da noite. Mas a grande chave aqui para você construir algo é que o seu cérebro, basicamente, ele não quer um descanso, ele quer uma direção. Se você tiver um planejamento e uma clareza, só isso já vai ajudar bastante a você ter um fôlego extra para fazer algo quando você chega em casa, porque você sabe exatamente o que você precisa fazer para ir trilhar o caminho que você está buscando trilhar. Só do fato da gente ter clareza já torna muito mais leve tudo que a gente tem que fazer para, de fato, construir algo na internet ou construir algo que vai mudar a nossa vida. Primeira coisa que você pode fazer, e talvez já seja importante você anotar: antes de você sair do trabalho, já saiba exatamente o que você vai fazer quando chegar em casa. Não deixa para decidir na hora, porque quando você decide na hora, você deixa basicamente o seu cansaço, até o seu ambiente enviesar as suas decisões. Pensa que o nosso cérebro é preguiçoso e tudo que ele pode evitar de fazer, né, economizar energia, ele faz. Quando a gente chega em casa, que a gente está cansado, o cérebro vai tentar economizar essa energia, ele deixa basicamente no automático. E o que é o automático? A gente sentar no sofá, basicamente, ficar no celular enrolando, aí quando a gente vê são 11 horas, a gente não fez nada, a gente tá com fome, quando a gente tá com fome a gente não pensa em cozinhar, aí tu pede um iFood, e aí já viu. Tudo isso vai acontecer, você vai pro caminho que você não quer, e esse ciclo vai se repetindo se você não tomar uma decisão. Pode parecer bobo, mas só esse hábito da clareza, de tomar, de entender o que você vai fazer quando chegar em casa, já pode mudar exatamente a sua situação agora. Talvez seja engraçado, mas eu espero que você não esteja me assistindo agora sentado no sofá, quase 11 horas da noite. Se você quer ser produtivo depois do seu trabalho, você precisa parar de achar que você precisa de 3 horas focadas depois do seu trabalho. Isso é impossível e tá tudo bem. Ao invés disso, use a estratégia de blocos de energia. Ó, escuta isso. Você vai separar pequenos blocos de 25 a 45 minutos com pausas exatamente programadas. Dentro desses blocos, você faz apenas uma tarefa específica. Nada de multitarefa. Uma coisa só. Exemplo. Primeiro bloco, você pode revisar as tarefas do seu projeto. No segundo bloco, por exemplo, você pode criar conteúdo.
E no terceiro bloco você pode mexer no seu planejamento, talvez programar o dia de amanhã, ou então até olhar, montar uma estratégia de médio e longo prazo para o que você está fazendo. Qualquer coisa que seja que você enxergue como importante para o projeto. Por que isso dá certo? Porque é mais leve, você percebe que é muito mais simples você cumprir esses blocos, fazer apenas uma tarefa. Você consegue pensar isso lá cansado do trabalho, você consegue pensar que você vai conseguir fazer. E o importante aqui é que isso é acumulável. Se você fizer isso todos os dias, aos poucos, conforme vai passando as semanas, você vai ter muitas dessas tarefas sendo realizadas, seu projeto vai estar andando. Se você fizer isso 3 a 4 vezes por semana, em 2 meses a sua realidade vai ser completamente diferente. Só de ver essa mudança acontecendo, a sua energia, a sua motivação para fazer isso continuar acontecendo é muito maior, completamente diferente. Faz isso, testa. E aí talvez daqui a 2 meses você volta aqui nos comentários e deixe o seu feedback. Mas a dica mais importante aqui é claro que isso só vai funcionar se você proteger esse tempo com unhas e dentes. Esquece de deixar o seu celular do lado, deixar o WhatsApp aberto, qualquer coisa que vai tirar a sua atenção. Esses 25 a 45 minutos podem ser extremamente importantes. E o WhatsApp, celular, qualquer coisa você consegue ver depois. E o que normalmente ninguém te conta quando tá falando sobre o assunto desse vídeo é que você de fato vai se sentir cansado. É bem comum, principalmente depois de um dia bem cansativo, seu cérebro vai querer conforto e a gente entra naquele ciclo automático que eu já falei. E quando a gente se mexe, faz algo, mesmo estando cansado, né, mesmo estando, tipo, improvável que a gente faça aquilo ali, a recompensa que isso gera é invisível. Mas a parte do planejamento é importante porque a gente vai fazer isso aos poucos, a gente não vai ver recompensa. Mas o acúmulo disso vai dar um resultado muito grande e é isso que a gente está mirando. Concluir as tarefas apenas. E aí, no longo prazo, fazendo isso por muito tempo, você ganha confiança, você ganha autoridade na parada que você está fazendo, e aí depois o que era um hobby provavelmente vira uma fonte de renda sua. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Mas é totalmente possível. Isso foi uma das maneiras que eu fiz. É um caminho, talvez seja até a luz no fim do túnel para o que você está buscando. Se você estiver assistindo isso aqui tarde da noite, talvez hoje 30 minutos, qualquer coisa que você faça, você já vai dormir e amanhã você vai acordar muito diferente do que você acordou ontem. Uma das coisas que possivelmente pode te ajudar é você criar um ritual para isso. Por que serve um ritual? O ritual é basicamente quando a gente começa a mostrar, usando alguns sinais para o nosso corpo que uma nova rotina está começando. Por exemplo, eu como trabalho de casa, eu tenho um ritual de tomar café, de tomar um banho, de trocar de roupa para trabalhar. Quando eu faço essa troca de roupa e me arrumo, o meu corpo já entende, pô, agora é o momento do trabalho, mesmo estando no mesmo ambiente. Se quando você chega em casa, você toma um banho e já se joga no sofá, o seu corpo já vai entender que acabou o dia, basicamente, e aí ele se rende completamente. E aí você precisa pensar em um ritual para fazer isso diferente, para o seu corpo entender que a transição do seu trabalho de CLT para o seu próprio projeto começou. Talvez trocar de roupa, arrumar a mochila, colocar uma playlist específica, sentar em um ambiente específico, qualquer coisa que você ache que vai ajudar você a entrar nesse ritual, nesse feeling de concentração para tocar o seu projeto, mesmo que seja por pouco tempo. O importante é a gente não deixar tudo misturado, tá? É só separar, basicamente, nosso corpo já vai ajudar a entender isso. E tenta ao máximo, eu sei que é bem cansativo, mas tenta ao máximo não empurrar esse segundo turno com a barriga, sabe? Não dá pra gente simplesmente sentar na cadeira e tentar cumprir a tarefa que a gente planejou. Você vai precisar colocar muita energia nisso e não uma obrigação de cumprir aquela tarefa, até, cara, é o seu projeto, é o seu futuro, talvez. O que mais atrasa as pessoas de querer viver da internet e de fato conseguir é pensar que só existe o vídeo perfeito. A gente só vai postar quando tiver o vídeo perfeito, a gente só vai começar quando tiver pronto. É essa ideia de que só vale de fato se for perfeito, e isso é a maior praga da procrastinação, onde a gente acaba procrastinando, entrando num ciclo de ansiedade e nada sai do papel e a gente não consegue ser produtivo. Você até deve pensar isso quando estiver no ônibus ou até indo para casa pensando que você tá cansado o suficiente para não conseguir fazer nada direito, então é melhor você nem fazer hoje porque não vai dar certo. Se talvez o seu maior inimigo não fosse a falta de tempo e sim o excesso de expectativa. A expectativa de fazer algo perfeito, sabe? Aí você acha que não faz e acaba nunca fazendo nada e procrastinando. Pensa sempre nesse progresso diário que eu falei, os pequenos blocos de tempo, fazer. O progresso diário ele vai ser acumulativo. O médio e longo prazo vai ser de grande transformação para você. Uma coisa que eu posso te dizer com certeza que eu já aprendi na prática e também já com meus clientes, que a internet ela vai recompensar quem aparece sempre e não quem aparece perfeito. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu sei que talvez tenha algo dentro de você dizendo que dá pra você ir um pouco mais, dá pra você ir além do que você tá indo hoje, que dá pra você usar o seu tempo depois do trabalho pra construir algo maior. Aqui fica meu convite então pra você assistir outros vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo aqui que vale a pena e talvez consiga te ajudar também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, deixa um feedback pra mim nos comentários, ou até se você ficou até essa parte do vídeo, deixa aqui nos comentários, estou na caminhada, quero saber quem que ficou até o final do vídeo. Só escreve aqui nos comentários, estou na caminhada. Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.